Achei que eu ia demorar um pouco mais para entrar em mobilidade elétrica, que é o meu assunto. Eu joguei só isca, Davi. Mas você levantou a bola e a gente está falando de Estados Unidos e China. Veja, claro que um dos principais eixos é da descarbonização, né, da desfossilização, acho que inclusive é o termo melhor, e é o compromisso assumido da mobilidade. E isso para o Brasil... Não tem um mês que inclusive estive em Camaçari, na Bahia, no lançamento da fábrica da BYD no Brasil, que começou, que dobrou a aposta no próprio lançamento. Então eles estavam falando em fazer 300 mil carros ano. Durante o evento falaram em 600 mil carros ano, o que é muito, muito, muito mais do que, né, a Ford fez a qualquer tempo quando estava naquela planta. Isso não é o acaso, isso não é fruto nem ao menos da nova política do Trump, né? Enfim, acho que a gente tem visto isso acontecer, mas em mobilidade elétrica isso já acontece faz muito tempo. Então já é da gestão anterior, inclusive, que os Estados Unidos colocou 100% de tarifa sobre os carros japoneses e o Brasil se tornou, então, o principal mercado chinês fora da China. E a gente tem visto isso adensar. Então, assim, acho que para o brasileiro isso tem sido muito benéfico, né? A gente vê lançamento atrás de lançamento. Se ficou a dúvida ali há 3, 4 anos atrás se a mobilidade elétrica aconteceria aqui para carros de R$500 mil, a resposta está dada. Eu acho que a gente tem visto... esse, na verdade, endossa um pouco da sua fala, da questão de sair um pouco, e eu também sou otimista por esse viés, do ponto de vista da iniciativa privada. Em mobilidade elétrica, aliás, isso é muito nítido no Brasil, né? Então, às vezes, até vem essa pergunta: poxa, mas você gostaria que tivesse maior... envolvimento do governo nessas discussões? Claro, poxa, a discussão ela tem que permear também, né, passar por isso também. Mas o Brasil, a iniciativa privada brasileira tem tido uma resposta muito interessante em relação à mobilidade elétrica, e nada do que a gente está vendo aqui é à toa, é muito em cima dessa discussão posta, né, de Estados Unidos versus China. E a gente tem visto, inclusive, assim, do ponto de vista de mobilidade elétrica, a gente, inclusive, pode colocar a União Europeia também nessa discussão, e também muito atrás da China. A China, realmente, do ponto de vista de mobilidade, vem fazendo uma revolução sem precedentes, e colocando, acho que assim, 2 ou 3 COPs atrás, a gente talvez falasse de mobilidade elétrica só pelo viés de sustentabilidade. Hoje a gente tem visto cada vez mais a discussão sobre como isso tem mudado a vida de brasileiros. Já, por exemplo, eu estava vindo para cá, eu vim em um aplicativo, né, que era um carro elétrico, e fiz a mesma pergunta que eu faço quando eu passeio com eles e pergunto: poxa, como que isso está para você? E eles são consistentes em dizer que com carro elétrico eles ficam com R$2.000 a R$2.500 a mais por mês. Eu acho que os eventos como uma COP, elas trazem a discussão, e concordo que, de fato, sinto falta de, muitas vezes, muitos projetos que acabam... Me lembrou aqui, quando falava em 200 projetos para ser aquela cena da Xuxa, quando ela jogava 200 cartas para cima, pegava uma. COP é mais ou menos assim, né? Você pega lá 200 temas, joga 200 para cima, pega um, e se esse vingar, eu acho que, de certa maneira, a COP já trouxe uma resposta. E espero que no Brasil, nessa nossa COP, a gente consiga fazer vingar muito mais do que 1 ou 2 temas só, né? Acho que a nossa agenda deveria ser conseguir contribuir de forma genuína e com robustez. Leonardo, a tua opinião sobre essa questão, Estados Unidos, China, as repercussões na COP e as perspectivas, como é que você vê? Bom, aqui entre Estados Unidos e China eu vejo mais como um conflito certamente comercial, tá?
Aqui o que a gente vê do ponto de vista do comércio internacional é que muitas vezes o meio ambiente entra com medida restritiva ao comércio, grandes partes das vezes com medida protecionista, mas isso é questão de outras discussões, por exemplo, a União Europeia e tudo. Mas da COP em si, não é a primeira vez que os Estados Unidos se retiram do Acordo de Paris. Vamos lembrar que o governo Trump fez isso no seu primeiro mandato e não teve uma avalanche de países saindo do Acordo de Paris, tá? E vamos também levar em consideração que aqui os estados, né, dos Estados Unidos, eles mantêm sua postura de respeito ao Acordo de Paris e redução das mudanças climáticas. Então, o governo federal aqui americano, ele pode se retirar do Acordo de Paris, mas não um efeito tão forte quanto seria, entendeu? Porque os estados permanecem. O estado da Califórnia tem o seu mercado de carbono, tem suas metas de mitigação e de redução. O estado de Nova York, isso tem todo o mercado de carbono da costa leste americana que continua. Tá? Então, assim, esses estados, eles têm as suas emissões e eles vão continuar respeitando essas metas. Com relação à China, de fato, o forte dela está na transição energética, mas a NDC que ela apresentou é uma NDC muito fraca, digamos assim. Você teve NDCs de grande porte, você teve o Brasil, né, tentando reduzir até 67%, 70%, a União Europeia também. E a China, você não vê uma postura dessa tão forte. Você vê a NDC deles atreladas mais assim, eu só reduzo se eu tiver um crescimento econômico. É uma coisa um pouco mais balanceada, mas que não chega ao que realmente ela deve aqui nas partes de emissões. Bárbara, o Brasil, sem ser aquele ufanismo, a lá Afonso Celso ou o Policarpo Quaresma no Lima Barreto, que restabeleceu o Tupi-Guarani como língua nacional, então sem aquele ufanismo, mas o Brasil, com a sua matriz energética, pode ser um exemplo para o mundo? Sem dúvida alguma. E eu acho que essa é uma moeda que ela tem dois lados, né? Então, assim, por um lado, o Brasil é um dos países do mundo que tem uma das matrizes mais limpas, né, tanto do ponto de vista energético, quando a gente olha para a matriz elétrica, então a gente é um exemplo mundial. O Brasil tem mais de 80% da sua matriz elétrica limpa, hídrica em primeiro lugar, seguido pela solar, depois pela eólica. Então a gente tem de fato revolucionado isso e temos feito bem esse papel. Né? Qual que é o outro lado da moeda? É a gente não deixar que isso seja um cobertor quentinho para que a gente reduza a nossa ambição do ponto de vista do setor elétrico ou do setor energético. Então, por exemplo, o Brasil é um dos únicos grandes países do mundo que não tem nenhuma meta de ter uma matriz elétrica 100% renovável. Né? Apesar da gente ter todas as condições para isso. A gente tem a usina hídrica, né, que constituiu a base da nossa matriz, ainda é hoje a base da nossa matriz por muitos anos. A gente tem um recurso solar exemplar, a gente tem um recurso eólico excelente, a gente tem uma fonte de biomassa que pode gerar térmicas despacháveis, que são não só emissões limpas, né? Na verdade, elas são emissões negativas. A biomassa tem uma fonte de emissão negativa. Então, a gente tem muita tecnologia, a gente tem os veículos elétricos que vão ter um papel fundamental de não só ajudar a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, como o Davi colocou, mas também de atuar para estabilizar a nossa matriz quando essas renováveis tiverem a sua intermitência na sua geração, né? Intermitência elas não geram o tempo todo e a gente não consegue prever a gente não consegue controlar quando elas vão ou não gerar. Então a gente precisa de alguma coisa que ajude a trazer mais estabilidade para o sistema, é o grande desafio que a gente tem hoje do ponto de vista de operação de matriz. Então o Brasil tem uma matriz que é muito limpa, que é exemplo, e eu acho que a gente tem que se orgulhar disso, sem dúvida alguma, enquanto país. Mas a gente poderia fazer mais. A gente está tão perto de ter uma matriz 100% limpa, então por que não dar o próximo passo e subir? Eu acho que a minha grande expectativa para essa COP é que a gente termine, de fato, com esse compromisso enquanto país. Qual seria esse próximo passo? Conseguir fazer um compromisso de uma meta de ter uma matriz 100% renovável. Seria, dando uma de Carlos Drummond de Andrade, qual é a pedra que está no meio do caminho que impede isso? Você quer que eu dê nome aos bois? Pode, não tem problema. A ideia do Visão Crítica é justamente isso, é qualificar a reflexão. Qual é a pedra que está no meio do caminho? Eu acho que a gente tem duas grandes questões, né? A gente tem uma questão forte enquanto país, que é um desafio, por exemplo, de lidar com carvão. De novo, comentei na primeira pergunta que o senhor me fez, né? A gente acabou de renovar as outorgas das usinas a carvão até 2040, indo na contramão do que o mundo faz, né? O carvão é a fonte mais poluente que a gente tem hoje. E aí eu acho que não é só uma questão de preço, também é uma fonte cara, mas é uma questão também de sinal que a gente dá de fazer essa renovação quando a gente tem países do mundo como França, como Espanha, como a própria
China, apesar de pouco, se esforçando para fazer um phase-out do carvão. Mas existe um desafio, porque é o sul do Brasil, né, a gente tem a região ali de Candiota, que é uma região que é muito dependente do carvão para a economia. Mas isso foi feito em outros países. A Espanha fez um trabalho maravilhoso, o sul da Espanha também era extremamente dependente de carvão, fizeram um trabalho maravilhoso de conseguir requalificar aqueles profissionais para reinseri-los em outras profissões do setor elétrico. E aí a gente tem também o desafio do gás, né? O gás é uma matriz híbrida, né? Ela deixa aquele gostinho meio azedinho assim na boca, porque tem gente que diz que ele é um combustível importante para a transição, mas também tem gente que diz que se a gente abre espaço para o gás, a gente não vai conseguir recuperar esse espaço para de fato ter uma matriz que seja limpa, que é o que os Estados Unidos têm feito. Os Estados Unidos estão abrindo completamente as portas para o gás, e isso é devastador, porque acho que quando a gente olha para uma questão ambiental, e essa é uma grande briga, sobretudo que o terceiro setor tem na COP, a gente não tem que olhar só para emissões, né? Então, não basta que seja limpo, tem que ser sustentável. Então, não basta, por exemplo, que uma fonte seja renovável, ela tem que ser sustentável. E quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente está olhando para como é que isso afeta populações tradicionais, para como é que isso afeta o bem-estar de quem está ao redor. Então, acho que a gente tem essas questões importantes para endereçar para a gente conseguir dar esse próximo passo.